Imagine um navio de guerra desaparecendo diante dos olhos de quem o observa e reaparecendo misteriosamente a mais de 300 quilômetros de distância. Isso aconteceu em 1943. Ou é apenas mais um mito moderno alimentado pela paranoia da guerra? Prepare-se para conhecer o suposto experimento da Filadélfia, um dos maiores mistérios da Segunda Guerra Mundial. Era 1943. O mundo estava mergulhado na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos buscavam todas as formas possíveis de dominar o campo de batalha, e vencer a guerra significava dominar a tecnologia. Enquanto um líder do exército investia em armas avançadas e foguetes, os aliados exploravam novas formas de se esconder dos radares, ou até do próprio espaço-tempo. Em meio a esse cenário surgiu o rumor de um experimento secreto realizado pela Marinha dos Estados Unidos, um projeto que teria conseguido tornar um navio invisível. O navio em questão era o USS Eldridge, um contratorpedeiro da classe Cannon, recém-construído e equipado com tecnologia de ponta para a época. A teoria diz que ele foi o palco de um experimento com campos eletromagnéticos poderosíssimos, com o objetivo de distorcer o espaço ao seu redor. O resultado? Um teletransporte acidental, ou, como alguns dizem, uma viagem no tempo. Na manhã de 28 de outubro de 1943, em um estaleiro da Marinha na Filadélfia, o experimento começou. Geradores gigantes foram ativados, criando um campo verde-azulado em volta do navio. Testemunhas alegam que uma névoa envolveu o Eldridge, que então simplesmente desapareceu. Minutos depois, ele teria sido visto em Norfolk, na Virgínia, a mais de 300 quilômetros dali. E então, voltou a Filadélfia. O navio teria realizado um salto espaço-temporal. Mas o verdadeiro horror estaria dentro dele. Relatos dizem que quando o Eldridge reapareceu, alguns tripulantes estavam em pânico. Outros tinham partes do corpo fundidas à estrutura metálica do navio. Alguns desapareceram para sempre. E muitos dizem enlouqueceram. Uma tentativa de controlar forças além da compreensão humana teria dado terrivelmente errado. A história veio a público graças a um homem chamado Carlos Allende, que se dizia testemunha do experimento. Ele enviou cartas para o autor e astrônomo Morris K. Jessup, revelando detalhes assustadores. Allende falava de campos de invisibilidade, experiências com gravidade e até viagem no tempo. Suas cartas eram confusas, cheias de anotações à margem, mas detalhavam coisas que nenhum civil da época deveria saber. Jessup ficou obcecado com a história e morreu em circunstâncias misteriosas. Tecnicamente, o experimento estaria ligado a ideias de Albert Einstein sobre o campo unificado, que tentava combinar a gravidade com o eletromagnetismo. Muitos acreditam que Nikola Tesla também teria deixado conceitos que foram usados no projeto. A teoria seria criar um campo magnético tão intenso ao redor do navio que ele se tornaria invisível ao radar e talvez também à visão. Mas o campo poderia ter rompido as barreiras do tempo e espaço. Seria isso cientificamente possível? A maioria dos cientistas diz que não. Mas, e se? Décadas depois, ex-funcionários do governo começaram a falar sobre outro projeto secreto, o Projeto Montauk, supostamente uma extensão do experimento da Filadélfia. Nessa nova fase, os militares testavam manipulação mental, portais interdimensionais e controle do tempo. Essa teoria ficou tão famosa que inspirou filmes como O Experimento Filadélfia, de 1984, e até a série Stranger Things da Netflix. A Marinha dos Estados Unidos afirma que o USS Eldridge jamais esteve na Filadélfia em outubro de 1943. Dizem que não há evidências de nenhum experimento com teletransporte ou invisibilidade. Documentos mostram o Eldridge em missões rotineiras no Mediterrâneo. Então, por que tantas testemunhas insistem em versões alternativas e por que documentos sobre o assunto sumiram ou foram classificados como secretos? Céticos afirmam que tudo não passa de uma farsa criada por Carlos Allende. Dizem que suas cartas eram delírios e que Morris Jessup foi apenas mais uma vítima da obsessão. Já os crentes apontam para as inconsistências nos registros da Marinha, para as mortes inexplicáveis de testemunhas e para o próprio comportamento do governo, que sempre evitou comentar o caso. Quem está certo?
O tempo pode revelar ou enterrar para sempre essa verdade. Talvez o experimento da Filadélfia nunca tenha acontecido. Talvez tenha sido apenas um projeto de camuflagem mal interpretado. Mas talvez, apenas talvez, ele tenha sido o primeiro vislumbre humano de uma tecnologia que ainda não compreendemos. E se o navio realmente desapareceu? E se por alguns segundos os limites da realidade foram rompidos? Uma coisa é certa. O caso do USS Eldridge continua assombrando pesquisadores, teóricos da conspiração e curiosos como nós. E você, acredita que o experimento da Filadélfia realmente aconteceu? Ou tudo não passa de uma lenda moderna? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal Inteligência e Ciência. Toda semana trazemos novos mistérios, teorias e descobertas. Até o próximo enigma.